A primeira carta de João. Capítulo 1. O que era desde o princípio, que ouvimos, que vimos com os nossos olhos, que observamos e que nossas mãos apalparam com respeito à palavra da vida, sim, a vida foi revelada e nós vimos e estamos dando testemunho e relatando a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi revelada. O que vimos e ouvimos, também estamos relatando a vocês, para que também possam estar unidos conosco. E nós estamos unidos com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que estamos anunciando a vocês. Deus é luz, e não há nenhuma escuridão nele. Se fazemos a declaração, estamos unidos com ele, mas continuamos andando na escuridão, estamos mentindo e não estamos praticando a verdade. No entanto, se estamos andando na luz, assim como ele mesmo está na luz, estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se fazemos a declaração, não temos pecado, estamos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se fazemos a declaração, nós não pecamos, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2. Meus filhinhos, eu lhes escrevo estas coisas para que vocês não cometam pecado. Contudo, se alguém cometer um pecado, temos um ajudador junto ao Pai, Jesus Cristo, um justo. E ele é um sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Contudo, não apenas pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. E por meio disto sabemos que o conhecemos, se continuamos a obedecer aos seus mandamentos. Quem diz, eu o conheço, e ainda assim não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele o amor de Deus foi verdadeiramente aperfeiçoado. Por meio disso sabemos que estamos em união com ele. Quem diz que permanece em união com ele, está ele mesmo sob a obrigação de continuar andando assim como ele andou. Amados, eu não lhes escrevo um novo mandamento, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Contudo, eu lhes escrevo um novo mandamento, algo que é verdadeiro no caso dele e no seu, porque a escuridão está passando e a verdadeira luz já está brilhando. Quem diz que está na luz, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há motivo para tropeço. Mas quem odeia seu irmão está na escuridão, e está andando na escuridão, e não sabe para onde vai, porque a escuridão lhe cegou os olhos. Eu lhes escrevo, filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados por causa do nome dele. Eu lhes escrevo, pais, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Eu lhes escrevo, jovens, porque vocês venceram o maligno. Eu lhes escrevo, filhinhos, porque vocês conhecem o Pai. Eu lhes escrevo, pais, porque vocês conhecem aquele que existe desde o princípio. Eu lhes escrevo, jovens, porque vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês venceram o maligno. Não amem nem o mundo, nem as coisas no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a ostentação de posses, não se origina do Pai, mas se origina do mundo. Além disso, o mundo está passando, e também o seu desejo. Mas quem faz a vontade de Deus
permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora, e, assim como vocês ouviram que o anticristo virá, já surgiram agora muitos anticristos. Por causa disso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas saíram para que se mostrasse que nem todos são dos nossos. E vocês têm uma unção que receberam daquele que é santo, e todos vocês têm conhecimento. Eu lhes escrevo não porque vocês não conhecem a verdade, mas porque a conhecem, e porque nenhuma mentira se origina da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem também o Pai. Mas quem reconhece o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, aquilo que ouviram desde o princípio deve permanecer em vocês. Se aquilo que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também permanecerão em união com o Filho e em união com o Pai. Também foi isto que Ele mesmo nos prometeu, a vida eterna. Eu lhes escrevo estas coisas a respeito dos que estão tentando desencaminhá-los. E, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas a unção da parte dele, que é verdadeira e não é mentira, lhes ensina todas as coisas. Assim como ela os ensinou, permaneçam em união com ele. Assim, filhinhos, permaneçam em união com ele, para que, quando ele for manifestado, possamos falar com confiança, e não nos afastemos dele envergonhados durante a sua presença. Se vocês sabem que ele é justo, também sabem que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Capítulo 3. Vejam com que amor o Pai nos amou, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E é isso que nós somos. É por isso que o mundo não nos conhece, porque não chegou a conhecê-lo. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não foi revelado o que seremos. Sabemos que, quando ele for manifestado, seremos semelhantes a ele, porque o veremos assim como ele é. E todo aquele que nele tem essa esperança se purifica, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado está praticando também o que é contra a lei, e o pecado é aquilo que é contra a lei. Vocês sabem também que ele foi manifestado para tirar os nossos pecados, e não há pecado nele. Todo aquele que permanece em união com ele não pratica o pecado. Ninguém que pratica o pecado o viu, nem chegou a conhecê-lo. Filhinhos, que ninguém os desencaminhe. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado se origina do diabo, porque o diabo está pecando desde o princípio. Com este objetivo, o Filho de Deus foi manifestado, para desfazer as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não pratica o pecado, pois a sua semente permanece nele, e ele não pode praticar o pecado, pois nasceu de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não se origina de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio: devemos amar uns aos outros. Não como Caim, que se originou do maligno e matou o seu irmão. E por que motivo o matou? Porque as suas próprias obras eram más, mas as do seu irmão eram justas. Não se admirem, irmãos, de que o mundo os odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que a vida eterna
não permanece em nenhum assassino. Por meio disto chegamos a conhecer o amor. Ele entregou a vida por nós, e nós temos a obrigação de entregar a vida pelos nossos irmãos. Mas, se alguém tem os bens deste mundo e vê o seu irmão passando necessidade, e ainda assim se recusa a lhe mostrar compaixão, de que modo o amor a Deus permanece nele? Filhinhos, devemos amar não em palavras, nem com a língua, mas em ações e em verdade. Por meio disso saberemos que nos originamos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele sempre que o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança ao falar com Deus, e tudo o que pedimos recebemos dele, porque estamos obedecendo aos seus mandamentos e fazendo o que é agradável aos seus olhos. Realmente, este é o seu mandamento, que tenhamos fé no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que amemos uns aos outros, assim como ele nos deu um mandamento. Além disso, quem obedece aos seus mandamentos permanece em união com ele, e ele em união com esse. E pelo Espírito que ele nos deu, sabemos que ele permanece em união conosco. Capítulo 4. Amados, não acreditem em toda declaração inspirada, mas ponham à prova as declarações inspiradas para ver se elas se originam de Deus, pois muitos falsos profetas saíram pelo mundo afora. É desta forma que vocês podem saber se a declaração inspirada vem de Deus. Toda declaração inspirada, que reconhece que Jesus Cristo veio na carne, se origina de Deus. Mas toda declaração inspirada, que não reconhece Jesus, não se origina de Deus. Além disso, essa é a declaração inspirada do Anticristo, a qual vocês ouviram que viria, e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês se originam de Deus e venceram a eles, porque aquele que está em união com vocês é maior do que aquele que está em união com o mundo. Eles se originam do mundo. É por isso que falam o que se origina do mundo e o mundo os escuta. Nós nos originamos de Deus. Quem conhece a Deus nos escuta. Quem não se origina de Deus não nos escuta. É assim que fazemos distinção entre a declaração inspirada da verdade e a declaração inspirada do erro. Amados, continuemos a amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Por meio disto se revelou o amor de Deus em nosso caso. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que ganhássemos a vida por meio dele. O amor consiste no seguinte: não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Amados, se foi assim que Deus nos amou, então nós também temos a obrigação de amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se continuamos a amar uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Por meio disto sabemos que permanecemos em união com Ele e Ele em união conosco, porque Ele nos deu o seu Espírito. Além disso, nós mesmos vimos, e agora damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Quem reconhece que Jesus é Filho de Deus, com Ele Deus permanece em união, e Ele em união com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem por nós, e acreditamos nesse amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em união com Deus, e Deus permanece em união com Ele. Dessa forma, o amor foi aperfeiçoado em nós,
para que possamos falar com confiança no dia do julgamento, porque, assim como Ele é, assim também nós somos neste mundo. No amor, não há medo, mas o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo nos restringe. Realmente, quem tem medo não foi aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e ainda assim odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E recebemos dele este mandamento: aquele que ama a Deus deve amar também o seu irmão. Capítulo 5. Quem crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que causou o nascimento, ama também aquele que nasceu dele. Por meio disto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos. Pois o amor a Deus significa o seguinte: que obedeçamos aos seus mandamentos. Contudo, os seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem pode vencer o mundo? Não é aquele que tem fé em que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e de sangue, Jesus Cristo. Não apenas com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois são 3 os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 estão de acordo. Se aceitamos o testemunho de homens, maior é o testemunho de Deus. Porque este é o testemunho de Deus, o testemunho que Ele deu a respeito do seu Filho. Quem deposita fé no Filho de Deus tem o testemunho dentro de si. Quem não tem fé em Deus faz dele um mentiroso, porque não deposita fé no testemunho dado por Deus a respeito do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem essa vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem essa vida. Eu lhes escrevo estas coisas para que vocês, que depositaram fé no nome do Filho de Deus, saibam que têm vida eterna. E esta é a confiança que temos nele. Não importa o que peçamos segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve com respeito àquilo que pedimos, sabemos que teremos as coisas pedidas, visto que as pedimos a ele. Se alguém vir seu irmão cometendo um pecado que não incorre em morte, ele pedirá e Deus lhe dará vida. Sim, aos que não cometerem um pecado que incorre em morte. Há um pecado que incorre em morte. Não é a respeito desse pecado que eu digo que ele deve orar. Toda injustiça é pecado. Contudo, há um pecado que não incorre em morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não pratica o pecado. Mas aquele que nasceu de Deus vigia sobre ele, e o maligno não pode pôr as mãos nele. Sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para podermos obter conhecimento daquele que é verdadeiro. E nós estamos em união com aquele que é verdadeiro, por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos.